Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós aprendemos uma lição tão preciosa na exposição da Escritura Sagrada, mas antes eu gostaria de perguntar a vocês, qual é a referência? Qual é o texto que nós utilizamos hoje? Vamos lá? Você consegue dizer? Diga aí. Muito bem, exatamente. Foi em Filipenses, capítulo 3, de 17 a 21. E o que é que esse texto nos mostra? O que nós podemos aprender com ele? Ah, minhas crianças, muita coisa. Primeiro, será que você pode ser modelo para outras crianças andarem conforme a Escritura Sagrada? Será? Será que você, na sua vida, no seu comportamento, lá na escola, lá na igreja, lá em casa, pode ser modelo para as outras crianças? De obediência, de honestidade, de busca de santidade? Pode, crianças. E vocês podem isso quando vocês buscam se parecer mais e mais com Cristo. Vocês devem se parecer com Ele, aprendendo na Escritura Sagrada. Outra coisa, crianças, todo mundo que está dentro da igreja, eu não me refiro só à nossa igreja, mas às outras igrejas espalhadas pelo mundo. Será que todo mundo que está lá dentro é crente? O que vocês acham? Todo mundo é crente? Assim, está dentro da igreja, frequentou a igreja, se tornou membro da igreja, automaticamente se tornou crente. Vocês acham isso? O que vocês têm a dizer? Não, não é? Claro que não. Nem todo mundo que está dentro da igreja é crente. Por isso, cuidado, crianças, cuidado. Às vezes você está andando com um coleguinha ou uma coleguinha lá da igreja e de repente vê alguma atitude estranha, uma coisa que é pecaminosa e cuidado. E aí você vai dizer, não, nós não podemos fazer isso não, nós somos crentes. Não, pode sim, não tem nada a ver não, a gente pode fazer isso, ninguém está vendo. Papai e mamãe não estão vendo, o pastor não está vendo. Não, crianças, fuja, porque de fato, infelizmente, crianças, dentro das nossas igrejas existem o que Cristo chamou de joio. Joio era uma planta que se parecia muito com o trigo. Então, Jesus dizia que o trigo são os crentes e o joio que se parece, mas não é trigo. E qual é a diferença? É que o trigo dava fruto, o joio não. Então, essas pessoas, elas não são crentes. Então, cuidado, crianças, cuidado. Quando você anda com adultos, quando você anda com outras crianças, lembre-se disso, observe o comportamento dele. Veja se de fato ele glorifica ao Senhor. E qualquer coisa errada, corre e conta para o papai e conta para a mamãe. Imediatamente. E a Bíblia Sagrada, crianças, dizem que essas pessoas que são ímpias, elas têm preocupação só com as coisas do mundo. Tudo que elas fazem é errado, é pecado, é podridão. E, tem que se afastar dessas pessoas. Porque nós, crentes, nós não vivemos conforme esse mundo. Sabe por quê, crianças? Aliás, vocês sabem por quê? Vocês sabem por que nós, crentes, somos diferentes das pessoas do mundo, ainda que essas pessoas do mundo vivam dentro da igreja? Vocês sabem responder? Então, é porque para nós crentes, a nossa pátria, o nosso reino, o nosso país, a nossa cidade está no céu, não está aqui. Então, se a minha cidade está no céu e não está aqui, o que nós somos então, crianças? Somos o quê? Estrangeiros. Somos peregrinos. Estamos passando por essa terra. E quando nós pensamos isto, crianças, nós lembramos que estaremos lá naquela cidade quando Cristo voltar e Ele vai transformar o nosso corpo igual ao corpo dele. Aí nós vamos ter toda aquela glória que Cristo apresenta depois da sua ressurreição e vamos morar com Ele por toda a eternidade. Coisa boa, né, crianças? Coisa boa. Lá não vai existir mais medo, não vai existir mais doença, não vai existir mais morte, não vai existir mais fome, não vai existir mais nada. Será uma felicidade por toda a eternidade.
E é isso que a gente tem que lembrar e desejar sempre. Claro que você deve estudar muito, deve se preparar, os meninos devem se preparar para serem provedores do lar, as mulheres devem se preparar para ser esposa e mãe. Então, claro que essas questões, elas são importantes, mas o nosso maior desejo é o céu. Certo, crianças? Então, diga assim: eu sou peregrino nessa terra. Aí talvez até algumas crianças perguntem: o que é peregrino? Peregrino é um estrangeiro. É como se viesse, por exemplo, um americano e fosse morar no Brasil durante 2 meses. Então, nesses 2 meses em que ele está aqui, ele é um peregrino, ele é um estrangeiro. Depois ele vai voltar para a pátria dele. Assim somos nós. Nós estamos aqui nessa terra temporariamente, mas no futuro moraremos com o Cristo glorioso. Amém, crianças? Lembrando que, como crentes, ao ansiarmos essa nossa pátria, devemos nos parecer mais e mais com Cristo Jesus. Como é que eu me pareço com Cristo? Obedecendo papai e mamãe, não mentindo, não fazendo coisa errada, estudando bastante, não é? Na escola, não andando com aquele grupinho da bagunça, mas tendo um comportamento que agrade ao professor, inclusive sendo obediente também ao professor. Certo, crianças? É nisto. Assim somos crentes e glorificamos a Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, abençoa todas as crianças, que elas, ó Senhor, aprendam mais e mais da Tua palavra e sejam crentes, que elas não amem as coisas dessa terra, mas que elas amem muito mais a Cristo Jesus e essa pátria celeste que um dia estaremos com Ele por toda a eternidade. Abençoa todas as crianças, ó Pai. Abençoa todas elas e que elas aprendam mais e mais da Tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Crianças, um beijão do pastor, um abraço. Tô com saudade, viu? Muita saudade da nossa participação nos cultos, né, crianças? E também depois do culto, aquele nosso encontro. Ai, que saudade! Mas olha, vamos orar para que passe logo esse tempo e a gente se reencontre novamente. Tá bom, crianças? Que o Senhor Deus os abençoe.